Olá, estamos aqui para falar sobre as questões mais difíceis do Enem dos últimos anos. Meu nome é Henrique Caldas, eu sou professor de linguagens e quero falar com vocês sobre a dificuldade que a gente encontra dentro de um perfil específico de questão, que eu tenho certeza que você tem e se identifica com essa dificuldade, que é a dificuldade em ler textos em prosa literária. O que é que isso significa? Aqueles textos narrativos que fazem parte dos gêneros literários como conto, romance, novela, crônicas. Esses textos narrativos, por ter uma linguagem subjetiva, um jogo textual, a explorar os duplos sentidos, as figuras de linguagem são utilizadas como ferramentas para a construção estética desses textos, para a elaboração desses textos. Então isso tudo deve gerar em você, assim como gera na maioria dos candidatos do Enem, uma dificuldade grande. A minha intenção então é fazer com que você, nessa aula, tenha a oportunidade de ver caminhos para tornar esse processo mais simples. Como eu disse, meu nome é Henrique Caldas, eu sou professor de linguagens e quero que você entenda como essa prova realmente funciona e como é possível conquistar 40 acertos ou mais na prova de linguagens, tá? Selecionei então para essa aula que você vai acompanhar as questões mais difíceis do Enem. Claro, esse é um título um pouco exagerado, porque falar aí nas questões mais difíceis do Enem, isso pode variar de candidato para candidato. Mas o fato é que essas questões se revelaram, as que eu vou mostrar nessa aula, elas se revelaram difíceis entre os candidatos dos anos ou das edições dessas provas. Selecionei então para nossa aula 3 questões de prosa literária dos anos de 2024, que é a mais recente prova, a do ano anterior, 2023, e outra de 2022. Todas elas têm algo em comum. O que é que elas têm em comum? Elas fazem parte da prosa literária, como eu já disse, e são exigidas ali dentro do perfil de questões relativas à competência 5. De que trata a competência 5? A competência 5 trata dos textos literários, sejam eles em prosa ou em versos. Veja, se você se identifica com essa dificuldade, eu peço que você se inscreva aqui nesse canal, que você assista às aulas que eu estou aqui compartilhando com vocês, porque eu tenho certeza que essa é uma dificuldade. E na minha experiência como professor, noto que é difícil para o aluno ler um texto literário, mas não é impossível. Então vamos começar, me acompanhe, pega o caderno, anota, acompanhe aqui as 3 questões selecionadas, vê se você se identifica com o que eu vou dizer e anota. As questões mais difíceis do Enem que eu selecionei começam então com essa questão da prova azul do ano passado, a aplicação regular, cujo título do texto é Marília acorda. E quero que você faça comigo uma leitura em que a gente destaca junto as coisas que eu vou colocar aqui na tela para você, tá? Então, começa da seguinte forma. Tomo café em golinhos para não queimar meus lábios ressequidos. Então, note o narrador em primeira pessoa. Como pão em pedacinhos para não engasgar com um farelo mais duro. Aí diz a narradora, Marília come também, mas olha o tempo todo para baixo. Parece que tem um acanhamento novo entre a gente. Termino a refeição, olho mais uma vez pela janela, o dia está bom. Eu quero caminhar pelo pátio, Marília levanta. Então note que nós temos, vou voltar aqui para a gente se ver, nós temos uma narradora em primeira pessoa que fala das suas ações,
descreve o ambiente, junto a uma terceira pessoa, uma personagem chamada Marília, que cuida dela, da nossa personagem narradora. É importante que você observe a mudança da primeira para a terceira pessoa dos verbos em textos narrativos. E observe basicamente como é que a cena está sendo contada ou descrita. O que nós já entendemos aqui? Que essa mulher que fala, que é a narradora, ela fala sobre uma situação de saúde precária, já que ela tem dificuldade de fazer as coisas sozinha, como, por exemplo, se alimentar sozinha, como tomar o café, comer o pão, o cuidado em não se engasgar. E Marília observa isso. Marília levanta, pega o andador, olha lá, e põe ao lado da cama. Ela sabe que eu quero levantar sozinha e levanto. O lance de escadas, apesar de pequeno, ainda me causa problemas. Tá vendo? Então, o texto em primeira pessoa fala sobre essa narradora com dificuldade de locomoção. Mas não quero um elevador na casa e não vou tolerar descer uma rampa de cadeira de rodas. Marília abre a porta e saímos para amanhã. O dia está mais fresco do que eu imaginava. Ela pega uma manta de tricô que temos desde não sei quando e põe sobre as minhas costas. Ela quem? Marília. Ela, Marília, aperta meus ombros com muita força, porque mesmo depois de todos esses anos, não descobriu a medida certa do carinho. Eu gosto do carinho, porque entendo que naquele ato, naquela força, está o nosso carinho. Então, veja bem, o que acontece aqui, né? Um texto literário não é um texto de linguagem objetiva, é um texto de linguagem subjetiva. E o que o enunciado vai nos perguntar é exatamente isso. Nesse trecho, o drama do declínio físico da narradora transmite uma sensibilidade lírica centrada na... O que é sensibilidade lírica? Essa palavra é interessante, né? Lírico ou lirismo é aquilo que a gente associa ao poema normalmente, mas não é um elemento exclusivo do poema. Então nós podemos encontrar na prosa, como a gente acabou de ver, e aí vale uma ressalva. O que é a prosa? A prosa é o texto em parágrafos e períodos, e não um texto em estrofes e versos. Então nós temos uma prosa narrativa, uma prosa literária, e aqui o enunciado fala na sensibilidade lírica. O que é a sensibilidade lírica? O texto tem uma linguagem sensível, uma linguagem lírica, que é a expressão de sentimentos. A preocupação em uma forma de dizer que expresse sentimentos. Isso é o lirismo. E essa lírica pode ser então entendida como uma sensibilidade. Uma forma do texto explorar a sensibilidade, a percepção sensível do leitor, aquilo que está sendo então desenvolvido na relação entre essas duas personagens. Esse elemento é fundamental para compreender aquilo que se exige da competência, na competência 5 da sua prova. Se o texto não tem uma linguagem objetiva, mas sim subjetiva, onde eu vou buscar essa subjetividade? Onde eu vou buscar essa lírica ou esse lirismo? Onde eu vou buscar essa expressividade sensível? Na organização e na composição do texto. É por isso então que aqui a gente percebe uma personagem, também narradora, que fala sobre a sua limitação física, mas ao mesmo tempo ela observa o cuidado da outra personagem, sua cuidadora, com ela. O que revela, portanto, uma atmosfera de afeto fortalecido pelo convívio. Mas aqui eu quero destacar uma coisa. Para além desse gabarito, eu quero que você pense, por que não é a letra C, né? Condição de dependência de outras pessoas. Será que o texto se limita a falar das dificuldades? Isso é um distrator. O texto está falando sobre as dificuldades dela apenas? Não. O texto fala sobre as dificuldades dela, da narradora e também personagem, em se locomover por uma condição de saúde, mas ela não é o foco narrativo apenas. Tem também a personagem com quem ela interage, e nessa interação nota-se o cuidado que uma tem com a outra.
Então não pode ser uma condição de dependência de outras pessoas. Essa questão não foi exatamente a mais difícil da prova, mas ela é uma questão exigente que entra no perfil de questões de literatura, a necessidade de ler um texto narrativo e literário, e nessa necessidade nós vamos encontrar algumas dificuldades, que é com essa linguagem literária, essa linguagem conotativa ou figurada. E esse é o tema dessa aula. Se você acompanhou a leitura comigo e percebeu como eu destaco no texto, eu quero que você explore isso ainda mais, indo para questões dos anos anteriores, como 2023 e 2022. Me acompanhem e percebam qual o mecanismo de leitura que a gente está usando, que é o de destacar informações relevantes e ideias-chave no texto. Agora a gente vai para a questão de número 26 da prova azul regular, do Enem de 2023, né? E aqui eu vou começar pelo enunciado e depois retornamos para o texto. Veja bem, publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil. Então há uma ênfase sobre a escravidão no Brasil. Compare esse enunciado e esse comando com a questão anterior. Note que lá se fala na ênfase no declínio físico da personagem, ou seja, todo texto narrativo tem uma ênfase, todo texto narrativo tem um foco narrativo. E aqui nós estamos falando de um texto narrativo e literário que fala sobre as mazelas da escravidão no Brasil, o que faz muito sentido se a gente observa o contexto histórico que foi dado, ano de 1902, ano também de publicação do texto escrito por Olavo Bilac. As duas alternativas que estão aí marcadas, em amarelo e em azul, foram as duas alternativas que geraram muita dúvida entre os candidatos. O gabarito é a letra C, eu volto já aqui para a gente entender, mas a letra B foi imensamente considerada, imensamente marcada. Vai ver que você, inclusive, olhando para essa questão e lembrando lá da sua prova, da sua experiência de resolução desse item, se identifique e tenha marcado também a letra C. Qual é a minha intenção? A minha intenção é te dar uma forma de perceber por que não é a letra B e sim a letra C. E qual teria sido o seu mecanismo de leitura, embora não tenha contemplado a questão, mas qual foi o seu mecanismo de leitura na hora de marcar a letra B. Então acompanhe comigo aqui, ó. Tudo que está em azul é o que justifica o gabarito da questão. E o que está em amarelo seria a informação que nos atrai a tal ponto para marcar o distrator. O que diz o distrator? O distrator diz que o foco do texto esteve sobre a comparação entre a infância das crianças escravizadas e a infância de uma nova geração pós-escravidão. Será mesmo que é isso? Vamos lá. A escravidão, Olavo Bilac. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Beleza, então o texto já aponta para uma geração, aquela que não vê mais a escravidão de perto. Quando crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero, e verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo, na sua mísera nudez desvalida, o duplo ultraje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Esse é um texto impactante, inclusive, né? Ele tem uma descrição, claro, muito violenta, porque fala justamente do período da escravidão, e é uma época, um período que não se dá para romantizar. Então, o texto é muito fiel a uma descrição da época, sobre o que foi esse momento histórico do Brasil. E quero que você observe o seguinte: o que está em amarelo, aqui na tela, está falando sobre filhos arrancados ao seio das mães. Se eu penso em filho, eu posso pensar, principalmente filho ao seio da mãe, eu penso em criança, eu penso em infância. E isso nos remete à alternativa que fala dela, que fala da infância.
Mas note que o texto não está falando da escravidão apenas concentrada nas crianças do período da escravidão. O texto fala sobre a coleção hedionda dos troncos, os bacalhaus, os trágicos horrores daquela época. E além dos filhos arrancados, fala de muitas outras coisas, como virgens violadas, homens assados, mulheres nuas sendo violentadas, etc. Então, note que o narrador, ao falar sobre a escravidão, não fala apenas das crianças da escravidão, mas fala o texto e fala o narrador sobre as pessoas que foram escravizadas. Então note que há uma tendência nossa a marcar a alternativa que nos confunde, porque faz sentido, né? O texto está falando sobre as crianças de uma geração que não veem mais a escravidão e compara com uma época que é a época da escravidão. O que a alternativa, sendo distrator, vai fazer? Vai limitar essa nova geração com a anterior, como se houvesse uma comparação entre duas infâncias, a infância de agora e a infância de antes. O que pode fazer algum sentido, mas não é dessa maneira que o texto está sendo desenvolvido. E eu estou mostrando isso a você através das partes destacadas em azul e das partes destacadas em amarelo. A parte ainda aqui destacada em amarelo que você acompanha na tela diz: mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror. Perceba, se referir àqueles que nasceram e cresceram em pleno horror não quer dizer que o texto esteja falando apenas da infância, mas quer dizer que aqueles que fazem parte de uma geração do período da escravidão, eles sofreram de fato uma indignação que não pode ser essa indignação comparada à indignação de uma nova geração. Compreende o que eu estou dizendo? O texto, portanto, tem informações secundárias, informações que nos conduzem a um distrator. Mas o que eu quero que você perceba é que, para ler um texto literário, uma prosa como essa, é preciso buscar a estruturação do texto como um todo. E o todo do texto fala sobre uma geração de adultos, crianças ou idosos que viveram as violências e os horrores da escravidão. Mas é fato que o narrador fala que essa violência sofrida por essas pessoas não será presenciada por uma nova geração de crianças do agora, não de 2025, mas do ano de 1902, que foi o ano de publicação do texto. Então, o que é que vai acontecer em situações como essa? Você tem sempre um distrator que nos atrai porque ele tem elementos plausíveis. É assim que o Enem fala. Plausibilidade. O que é plausibilidade? É uma informação ou uma afirmação que, embora verídica, embora coerente, ela não é compatível com o texto na sua totalidade. O texto faz uma comparação entre uma geração nova e os horrores vividos em outra geração, sem limitar essa antiga geração pelo viés das crianças, tá? Por isso que a letra C é o gabarito que diz, agora vamos ler o enunciado. Publicado em 1902, o texto de Olavo Bilac enfatiza as mazelas da escravidão no Brasil ao antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. O que isso quer dizer? Significa que ele, Olavo Bilac, ao narrar esses fragmentos, está notando, antecipando como será a nova geração, uma vez que ela não se dará mais ou não se confrontará com as situações vividas no período da escravidão. Por isso que ele diz antecipar o futuro apagamento das marcas da escravidão no contexto social. Ok? Eu disse a vocês que nós estamos diante das questões mais difíceis do Enem. Falamos da questão de 2024, falamos agora da questão de 2023 e vamos encerrando com a de 2022, dentro do mesmo padrão de texto, que é uma prosa literária, um texto narrativo de linguagem
subjetiva. Essa questão do Enem 2022 eu deixei por último porque ela, de fato, é, assim, uma das questões que geraram muita polêmica na prova. E se você se prepara para o Enem e resolve as questões de linguagens, ela não deve ser uma questão inédita para você. Mas vamos pensar junto, vamos buscar usar esse mecanismo da marcação de elementos no texto, de não cair nas pistas textuais erradas e chegar assim ao gabarito da questão. Essa questão então do Enem de 2022 diz: ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem a letra A, que está em amarelo, foi uma das alternativas mais consideradas dessa questão ou desse item no ano de 2022, mas o gabarito é a letra E. Como distinguir uma coisa de outra? Vamos lá, seguir a lógica de resolução que nós vínhamos fazendo, né? Então aqui o texto começa assim: já sei que é um texto narrativo, já sei que é uma prosa literária, vamos ver então como é que o narrador apresenta essas personagens e as ações praticadas ou sofridas por elas. E diz o texto, através do narrador: mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, iluminava com sua luz misteriosa as sombrias arcadas superciliares que pareciam queimadas por ela. Então note que nós temos um narrador que fala de uma personagem, mais especificamente dos olhos dessa personagem. O que será que os olhos de Maria Santa diziam? Os olhos de Maria Santa diziam logo a sua origem cruzada e decantada. Veja como uma leitura de um texto pode gerar compreensões ou interpretações difusas, confusas, que atrapalham o real entendimento do texto. Note, a palavra origem, em especial origem cruzada e decantada, você talvez concorde comigo, nos leva de maneira coerente à palavra mestiça ou mestiçagem. Concorda? Porque veja bem, a ideia de mestiçagem nos leva à origem da pessoa, de onde ela vem, qual é então a sua raça ou qual é a sua comunidade, qual é o seu lugar de origem, principalmente se eu estou pensando em origem cruzada e decantada, como diz o texto, e mestiçagem tem a ver com mistura. Então é claro que pensar aqui em origem cruzada e decantada nos leva de maneira plausível, olha de novo a palavra, ou seja, coerente, ao pensamento de uma mestiçagem. Mas note, nós estamos diante de um contexto, então para eu entender essa origem, eu preciso perceber como é que o texto se desenvolveu. E o texto se desenvolverá da seguinte forma: através das misérias e dos orgulhos de homens de aventura, contadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras. Então, pera lá. A origem de Maria Santa está associada aos homens de aventura, às mulheres caladas e sofredoras, que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçador e sem fim, que elas percorriam com a ambição única de um pouso onde pudessem viver por alguns dias a vida ilusória de família e de lar. E o texto vai encerrando dizendo: sempre no encalço dos homens, ou seja, junto a eles, enfebrados pela procura do ouro e do diamante. Então note, aquilo que o narrador disse lá, que os olhos de Maria Santa revelam a sua origem cruzada, não tem a ver com a mestiçagem ou com a sua origem de raça ou de comunidade, mas tem a ver com a trajetória de vida sofrida por Maria Santa. Isso quer dizer que a origem cruzada e decantada que os olhos de Maria Santa revelam tem a ver então com os caminhos que ela percorreu, por onde ela passou, os sofrimentos que ela e outras mulheres como ela, que estavam ao lado de homens que buscavam aventuras, uma vida melhor e a busca por ouro, viveram. Então, tudo isso revela a origem cruzada e decantada que dizia o texto. Compreende então por que a letra é? O que é então que o narrador estabelece correlações que revelam ou refletem?
o que? Refletem a marca de antigos sofrimentos no fluxo de consciência. Então, o que o texto está mostrando num fluxo de consciência, ou seja, numa dinâmica tal qual a de um pensamento, em que a gente fala as coisas de maneira, ou pensa de maneira um tanto desordenada, não tão articulada, de maneira mais fluida, o que o texto está fazendo é apresentar as marcas de sofrimentos. Sofrimentos, tudo destacado aqui no texto em azul, quando se vê a vida ilusória, os homens enfebrados, as feras, as cobras do sertão, a vida ameaçadora, tudo isso então revela essa marca, ou revela essas marcas dos antigos sofrimentos de Maria Santa. O que eu quero que você aprenda com essa questão e com as outras? É que sempre há uma alternativa que se limita a informações secundárias no texto, ou pistas que são pistas falsas dentro do texto. O que você vai ter que fazer é destacar a ideia que se mantém ao longo de todo o texto. E aqui vai uma observação muito valiosa. Se você ficou até o final desse vídeo, eu peço que você se inscreva, que você compartilhe, que se você se identificou com essa aula, com as suas dificuldades, comente, tire suas dúvidas para a gente poder criar uma relação professor e aluno, porque esse aqui é o meu espaço de sala de aula também. Então, se você se identifica com isso tudo, agora é a hora de anotar uma observação preciosa. Veja, anota essa observação que ela é definidora para resolver questões dentro desse perfil que eu mostrei durante a aula. E qual é a observação? Um fragmento de texto não explica todo o texto. Eu vou repetir. Um fragmento de texto não explica ou não sustenta todo o texto. Por que essa observação é tão importante? Porque quando eu estou falando de um texto literário, eu não posso me limitar a uma frase e dizer, o texto fala disso porque, e citar um fragmento, um trechinho como exemplo. Fica muito difícil fazer isso porque frases nunca estão fora de contexto. Então, em um texto literário, uma frase precisa de contexto, talvez muito mais do que qualquer outro texto não literário. Por que eu digo isso? Porque se você observar, eu não posso pensar, por exemplo, vamos revisar as questões anteriores. Eu não posso ficar preso à palavra origem cruzada e decantada, senão eu caio no distrator. Eu não posso também ficar preso à ideia de filhos arrancados ao seio das mães, porque eu vou pensar que o texto está comparando a infância de uma geração com a infância de outra geração. Eu ainda, voltando um pouco mais, não posso limitar o meu texto a observar apenas a dificuldade de locomoção da personagem nesse texto, da questão primeira que eu respondi, porque senão eu vou marcar a alternativa que fala apenas na dependência da personagem que ela tem das outras pessoas. Então notem com isso, e aqui eu vou encerrando, que ler um texto literário é ler sempre o seu contexto para entender melhor o que é que as palavras, as frases e o texto está desenvolvendo. Será que eu fui claro? Será que eu me fiz compreender bem? Por hoje é só. Eu encerro aqui essa aula com vocês, espero que ela tenha sido útil. Essa é só a primeira de outras aulas que eu vou fazer sobre as principais dificuldades que os candidatos têm ao resolver questões ditas difíceis ou consideradas as mais difíceis dentro da prova de linguagens. No próximo vídeo, na próxima aula, eu vou fazer algo dentro desse mesmo perfil, mas agora com os textos líricos, ou seja, com os textos em versos, com os textos poéticos que também são tão exigentes dentro da prova, tá? Como eu disse antes, se inscreve, compartilha, comenta, tira suas dúvidas e vamos lá criar essa relação entre professor e aluno, que é o que eu quero tanto com vocês. Abraço e até mais.